Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida para nós, né? Sem mais delonga, né? Nós estamos concluindo sobre o assunto sobre céu, a variedade de céu, né? Que nós temos, né? Conhecereis a verdade e a verdade o que não vai fazer com que nós ensinamos errado, não é verdade? Que texto sem contexto é pretexto para a heresia, para não se entender nada e viver o tempo todo, né? Aprendendo, anotando e não passa de ano. Mas nós estamos todos nós como o quê? Como aprendiz, como aluno, porque precisamos aprender. Quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe, não é verdade? Falando sobre o céu, falei já num vídeo anterior, já está no YouTube, do céu que se fala em João 3, versículo 13, né? Que diz que ninguém, né, foi ao céu a não ser aquele que de lá veio. Então, ali sabemos que aquele céu ali está falando o quê? Tudo é uma linguagem de figura. Então, está se falando deste patamar, né? Ninguém foi aquele céu, né, como ser humano, né? Só o Filho do Homem, né, que ele se fez carne e habitou entre nós. Então ele foi ali um ser humano entre nós, que eu falo entre os judeus lá em Israel. Mas então só ele, como Filho do Homem, é o único que subiu, né? Que subiu ao céu, né? Porque ele veio do céu, ele já era de lá, né? O resiliente que estava em Jesus de Nazaré já era de lá. Então está escrito em João 3,13 que ninguém foi ao céu a não ser aquele que veio. E também nós temos, está escrito também, o céu de Paulo, né? Que ele foi ao terceiro céu, na verdade. Então, variedade de céu. Eu escrevi assim, ó, tem o céu que é as nuvens, simplesmente, que nós vemos, olhamos para o alto e vemos. Tem o céu que está se falando do espaço, né? O espaço azulado, onde nós vemos o que? As estrelas, né? Tem o céu que se prega no evangelho, né? É aquele céu, quando você morrer, a gente vai pro céu, vai ficar tocando flauta lá, entendeu? Vai encontrar com todo mundo, entendeu? Esse céu aí que a religiosidade prega, né? Então, esse céu que é pregado, que é o verdadeiro evangelho, é a região da cidadania espiritual de quem crê, né? É a origem espiritual, né? Por isso que Jesus falou lá, quando estava lá com aquele ladrão, que o ladrão falou com ele, ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, nem Jesus foi naquele dia para o paraíso, né? Sabemos que pela história que ele andou ali umas 40 dias, se mostrou para umas 500 pessoas para provar, né, que o Espírito é vivo, que foi isso que Jesus veio anunciar e mandou também que nós viemos que anunciar, né? Ainda que esteja morto, viverá. Marta, né? Falou lá naquela passagem de Lázaro. O homem é que inventa uma religiosidade, aprende isso, aprende aquilo, liberta ali, salva aquilo. Jesus veio trazer, né? Veio o quê? Concluir João 3,16. Então, ele concluiu ou não? Então, pensa bem. Então, esse céu que se prega, então, no evangelho verdadeiro, é a região da cidadania espiritual, da nossa origem verdadeira, né? Da nossa origem verdadeira. Lembra lá na passagem de Jeremias, quando Jeremias está ali questionando, lembra? Jeremias 1, ali no versículo 5, 6, por ali, ele fala, eu já te conhecia, Jeremias, né? Eu já te conhecia antes de você estar lá no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, entende? Então, é isso que nós pregamos, esse evangelho verdadeiro da graça, nós temos que pregar, entendeu? Que o céu que se prega no evangelho é a região da cidadania espiritual, né? Essa condição espiritual, nossa origem, de quem crê, mas isso é só aquele que crê, né? São obedientes e toma posse da verdade, do Espírito único, né? Toma posse da verdade, como tomar posse da verdade, e quando vê alguma manifestação espiritual, né? Faz como Pedro, fala,
quaresma, não entende nada do que Jesus veio pregar. Né? Hoje em dia se fala que é demônio, né? Só se classifica como demônio. Claro que no mundo de lá é como de cá, aqui tem o bandido, né? E tem o santo. Então, lá de lá é a mesma coisa. Nós, por isso, temos que ter o quê? Discernimento do Espírito. Não classificar. Às vezes nós vemos, né, alguma manifestação de alguém que às vezes vem se mostrar, né? Porque ele, do outro lado, entendeu, né? E às vezes tem aquela vontade de mostrar para... Olha, é assim, né? É verdade. Então, nós estamos vivos, mesmo sem o corpo para nada se aproveita, não é verdade? O filho de Dona João, seu João com Dona Maria não vai, claro, veio do pó e o pó vai voltar. Mas aí quando alguém tem essa dádiva, esse dom, né? Às vezes de perceber uma manifestação, né? É demônio, entende? Então não entendeu nada que Jesus veio pregar. Então, exemplo, nem todos alcançam, né, este reino. Foi por isso que Jesus, lá em Mateus 7, do versículo 21 ao 23, fala assim, ó, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, não consegue entrar, assimilar este reino espiritual. Né? No versículo 22, que aqueles das obras, né, dos rituais, dos costumes, das tradições, eu fiz isso no seu nome, eu fiz aquilo no seu nome. E no 23, ele fala assim, eu não conheço vocês, que vocês veem tudo, mas tudo na carne, entende? Tudo na religiosidade, obra pagã, é tudo ritual, é tudo coisa de vocês. Eu não mandei vocês fazerem nada disso. Eu só mandei vocês o quê? Anunciar as boas novas, o novo e vivo caminho. Claro, novo e vivo caminho para aqueles que andaram no velho, né? Tanto é que a nova aliança veio para aqueles que andou na velha aliança, né? Mas isso é um outro vídeo. Então, nem todos alcançam este reino, às vezes só alcança o costume, né? Só como são esses de Mateus 7, do versículo 21 a 23. Eles só alcançam o costume, né? O costume da cultura daquele povo, daquele tempo, né? Então, eles viram o quê? Simplesmente os religiosos, né? Vive o quê? No religare terreno, né? No religare terreno, esquece que Cristo, né, ou esse ressurreto, é o único mediador entre o homem e Deus. Mas aí o homem, ele criou o religare terreno por não entender, por não conhecer. Leia lá em Oséias 4, versículo 1. Né? Está escrito lá que não há conhecimento de Deus, não há conhecimento deste mundo verdadeiro. Então o homem criou o religare, ele acha que ele que liga, né? Que cada um, eu ganhei alma para Jesus, né? Vai ganhar alma, fica isso e aquilo outro, né? Ou é a minha instituição que te põe no céu, que te salva, é uma confusão, né? De entendimento. Então, religar terreno, né? O homem, ele pensa que ele liga, né? Então é isso, nenhuma como se fosse o céu, não existe nada que é como o céu, né? Que liga ao céu, a não ser esse entendimento da origem, né? Então, o homem, porque ele só quer ligar, né, com regras, sacrifícios, obras pagãs, serviços de tudo, né? Exemplo, Mateus 7, versículo 21 a 23, né? Gálatas 1, 10, Gálatas 3, ali pode ler todo, Isaías 29, 13, Jeremias 23, 16, vejam lá, né? Jeremias 23 todo. Lucas, né, 15, versículo 18, enfim, a variedade aqui de coisas. Então, vamos estar falando num capítulo assim separado sobre o céu, que está se falando na mensagem que fala de Paulo, né? Que ele diz que foi ao terceiro céu. Então vamos estar falando no próximo vídeo, né, sobre esse céu que Paulo foi, já que João 3:13 diz que ninguém, né, foi ao céu. Então vamos ficar bem claro, né? O céu de João 3:13 é um céu que ninguém chegou a este patamar, né? Porque só Jesus, né? Porque lá em Hebreus 1,
né, versículo 5 ali, a quem ele gerou como filho, né? A quem o Criador ele foi gerado como filho, né? Está escrito ali. Então, só aquele foi gerado como filho. Então, só aquele esteve o quê? No mesmo patamar, a mesma substância, mesmo tendo habitado aqui na terra, ele é o mesmo que esteve o quê? Assentado. Quando está falando que ele está sentado à direita do Deus Pai, está falando que ele tem o mesmo o quê? Poder. Ele veio à terra com o mesmo o quê? Poder. Ele é o Deus que desceu na terra, né? Então esse João 3,13 tem que se entender que ninguém foi a este céu, né? Então vamos estar falando do céu que Paulo foi e também de vários céus, né? E aí em Apocalipse até 21 está escrito que e vi um novo céu e uma nova terra, né? E porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, né? Então aqui está se falando o quê? Está se falando de um tempo, né? De tempo. Esse céu quer dizer céu, terra, está se falando de um tempo ali. Foi a visão que foi dada, né, a João, né, falando ali aquela profecia que depois que o templo do qual Jesus pregou em Mateus 24, né, depois que o templo, né, realmente fosse derrubado, né, concluído, então esta visão, o novo céu e a nova terra, porque ali estariam eles em um novo pacto, novo e vivo caminho, né? Então estaria ali eles. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, no versículo 22 de Apocalipse 21. Ele viu a Nova Jerusalém, né? Porque aquela Jerusalém, aquele templo físico, né, já tinha sido derrubado. Ele teve a visão do qual Jesus profetizou, Jesus pregou, em Mateus 24, entendeu? Então é isso que está se falando aqui. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, né? Então, descia o quê? A verdadeira, né, Jerusalém, a verdadeira Jerusalém, que é o Cristo ressuscitado. Ele não é o único mediador? Então, né? E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Entendeu? Habitará. Então é a Nova Jerusalém. Qual é essa Nova Jerusalém que nós habitamos? É o quê? O Cristo ressurreto, né? O Cristo ressurreto. Então veio João bem, Apocalipse 21, versículo 3. E o 4 diz assim: Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passaram. Então aqui está se falando o quê? Está se falando essa visão que foi dada a ele. O que Jesus veio? Jesus não venceu a morte? Então, quando acontecesse a derrubada ali do templo físico, a casa do tesouro ali, né? Então haveria o quê? Novos céus, nova terra, né? Esse novo e vivo caminho, né? Porque seria, versículo 4, e Deus limpará, né? Quando acontecesse isso. É o nosso tempo, já aconteceu, né? Ele já venceu a morte, já deu o quê? Origem, né, aos seus. Ele é o Deus de vivos e não de mortos. Ele é o Deus de o quê? Do espírito. Não o quê? Deus é espírito e não de carne, entendeu? Então, é fácil de entender. Versículo 5. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Mas o povo não quer coisas novas, né? Quer viver lá bebendo água de Jacó, né? Nos mandamentos, viver lá como Jesus falou: se beberes dessa água, vocês vão ter sede de sempre, preste atenção, né? Mas se beberes da água que eu te dou, água é palavra, preste atenção. Se vocês entenderem, conhecereis a verdade vos libertará.
libertará de religiosidade vã, né? E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, fiel é aquele que ouve a palavra e entende a palavra, né? Efésios 1,13. É nele que agora vós estáis. Mas depois de ouvir o quê? A palavra da verdade, né? Não é palavra de rituais, de costumes, disso, daquilo, né? Palavras de tradição de povos, né? Judaizantes. Não. Mas a palavra da verdade e entender. Aí sim, é nela que agora vós estáis. Não falando de Deuteronômio 28, que, né, que foi ali uma palavra para Israel, né, há 5.000 anos atrás, sei lá quanto tempo, e trazer como doutrina para os dias de hoje, dizer que está sendo fiel. Né? Então, fidelidade é pregar, né, a palavra de Deus, de acordo com as metáforas, linguagem de figura, entender para poder levar, né? É importante o zelo, e o zelo é esse, é realmente estudar, senão fica exatamente isso aí, se libertando todo dia, né? Todo dia fica se libertando, porque não compreende, não entende, né? Então é desse jeito. A escatologia aqui em Apocalipse 20, né? O Satanás é solto e depois vencido para sempre, né? Isso aqui foi a visão que foi dada a João, né? Então, antes o quê? Do ano 70 descer, antes do templo de Jerusalém ser derrubado e acabando-se os 1000 anos, então depois do templo ia haver esse tempo aqui, ó, que no qual já se passou. Aqui, ó, está se passando, né? É a transição que nós estamos vivendo. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto. Se inscreva, deixe seu like.